Pessoal, bom dia. Eu sou o Bruno Soares, fundador e CEO da Feeds. A Feeds é uma plataforma de engajamento de colaboradores, onde tem tudo que a gente precisa para cuidar do clima, do desenvolvimento e do desempenho dos colaboradores dentro das empresas. Eu trabalho há mais de 12 anos na área de tecnologia e inovação. Trabalhei em diversas startups lá em Florianópolis, até empresas que nunca faturaram, já quebraram, até empresas que estão na Nasdaq e valem alguns bilhões de dólares. E o assunto de hoje é só para a gente falar sobre pessoas dentro das empresas. E eu vejo que temos muitos gestores aqui, líderes, liderados, mas principalmente muitos líderes e gestores. E a forma como a gente foi ensinado a gerenciar dentro das empresas, ela é perfeita. A gente aprendeu a microgerenciar, a cuidar a hora que o colaborador chega, a cuidar a hora que o colaborador sai, a entender o que ele está fazendo, a ficar em cima cobrando, a ter muitas hierarquias. Esse mundo não existe mais. Tudo isso que a gente aprendeu como gerenciar, de como mapear a hora trabalhada, o que a pessoa está fazendo, ficar em cima, ficar microgerenciando, ter múltiplas hierarquias, ter um monte de gestores, não faz mais sentido no mundo que a gente vive hoje. A gente vive numa era completamente diferente. Quando a gente fala com algumas pessoas, e eu sempre cito o caso de um tio-avô meio que passou 35 anos trabalhando na Brahma, no Rio Grande do Sul. Procurava-se trabalho estável dentro das organizações. A pessoa entrava numa empresa para passar uma vida inteira dentro da empresa. Depois nós passamos para uma outra estágio, para uma outra etapa, que é a parte do reconhecimento. As pessoas entravam dentro das empresas para se sentirem só reconhecidas no sentido de eu quero virar chefe. A pessoa entrava dentro da empresa para virar chefe. Quero ter uma equipe, quero mandar. E vocês devem estar percebendo que isso mudou de novo. Hoje a gente fala muito mais de alinhamento de propósito dentro das empresas. O Instituto Rapmeli, que é quem está por trás do Management 3.0, tem uma pesquisa muito interessante. Eles falam que enquanto 12% dos colaboradores se dizem insatisfeitos com salários dentro das empresas, 64% sentem mais problemas pela falta de reconhecimento no ambiente de trabalho. Se isso não está acontecendo hoje com você, provavelmente já aconteceu ou provavelmente com algum colega. E pior que isso, 95% das pessoas dentro das empresas não reconhecem a estratégia da empresa, não sabem quais são os seus objetivos e nem as suas metas. Os problemas são sempre os mesmos. Falta de comunicação, falta de feedback, falta de alinhamento, falta do engajamento dos colaboradores. Então, os gestores e às vezes a própria diretoria não faz nenhum trabalho para engajar esses colaboradores, mas estão sempre reclamando que os colaboradores não estão engajados. Né? Todo mundo precisa entender que o mundo mudou. Olha a quantidade de ferramenta que tem dentro dos celulares de vocês todos. O benchmark do colaborador dentro da empresa não são outras ferramentas corporativas. São ferramentas que ele usa no dia a dia. Então, ele está acostumado a usar o Facebook, ele está acostumado a usar o Instagram, o Snapchat. Quando eu posto alguma coisa no Facebook, eu sou old school, né, pessoal? Eu sou do Facebook ainda. Quando eu posto alguma coisa no Facebook, o que eu fico esperando? Um feedback de alguém, uma curtida, alguma coisa assim. Então, o tempo para receber o feedback está cada vez mais curto. Isso se aplica dentro das organizações também. A maioria das empresas continua usando um stack, uma fórmula muito antiga. Avaliação anual de desempenho. Então, basicamente, os colaboradores só recebem feedback uma vez por ano. Às vezes, eu vou dar feedback para o colaborador que nem está mais na empresa. A taxa de turnover hoje no Brasil está na faixa dos 40%, ou seja, todo ano, entre 20%, 30% ou 40% das pessoas não completam o ano dentro dessa mesma empresa. Aquelas pesquisas de climas enormes, uma vez por ano também, 80, 100 perguntas. O colaborador começa a preencher as primeiras 10 de forma séria e depois ele vê que é tanta pergunta que ele vai preencher de qualquer forma. E aquelas reuniões de integrações. Né? Então, engajamento é fazer uma reunião, pagar cerveja para todo mundo e isso está bom para caramba, e isso vai manter a galera engajada. Não funciona assim. Esse mundo não existe mais. Não é que não funcionou ou que nunca funcionou. Funcionou no momento em que as empresas e as pessoas não evoluíam de forma tão rápida. Não é só eu que estou falando isso. O Bruno viu uma palestra de um cara meio louco lá, empreendedor de Floripa, falando sobre isso. Quando a gente pega as fontes das melhores empresas, dos melhores pesquisadores, dos melhores professores brasileiros, europeus, americanos, aqui o Bob Sutton é um dos professores de Stanford, ele fala muito sobre isso. A velocidade mudou. A gente tem que mudar esse paradigma de uma avaliação anual para o desempenho por vários check-ins mais frequentes. Se gestão é um problema, por que então gerenciar as pessoas, avaliação, gestão, feedback, por que a gente não remove essa camada? Alguém já tentou remover a camada de gestores. Teve um momento numa empresa chamada Google, nos Estados Unidos, em que eles tinham muitos engenheiros, pessoas brilhantes trabalhando no Google, eles falaram, pessoal, a gente não precisa de gerente. A gente mesmo se gerencia, a gente é muito bom, todo mundo aqui com doutorado, pós-doutorado em Stanford, MIT, Columbia, etc. e tal, a gente não precisa de gerente. O que aconteceu? Não deu certo.
Rapidamente eles entenderam que eles precisavam ter, sim, gestores, desde que eles começassem a olhar para os gestores como alguém que ia desenvolver aqueles colaboradores, não simplesmente um eixo da hierarquia para mandar a comunicação de cima para baixo. E o legal disso é que o Google, com 50 mil colaboradores e quase 5 mil gestores, eles criaram um projeto chamado Rework. E hoje eles conseguem acoplar outras empresas nesse projeto. Nesse trabalho aqui do Google, do Rework, eles colocam as melhores práticas para os gestores se desenvolverem e desenvolverem as suas equipes. Como avaliar um bom gestor, como o gestor entender quais são os gaps que ele próprio precisa melhorar. Tá? Então fica como um insight bacana pesquisar sobre Rework e buscar bastante informação lá para a sua empresa. Uma outra pesquisa sensacional que o Google fez é um projeto chamado Projeto Oxigênio. Eles avaliaram todos os gestores na empresa do Google e dividiram em 4 quadrantes, para tentar entender quais são os principais comportamentos dos meus melhores gestores. Dos meus melhores gestores, tanto vindo de cima, ou seja, que a diretoria reconhece como um bom gestor, quanto dos próprios colaboradores. O que os colaboradores entendiam quem era um bom gestor. São 8 itens, recentemente eles adicionaram mais 2. Mas o que chama mais atenção são os 3 primeiros itens, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro, o bom gestor dentro do Google e dentro de qualquer empresa, ele é um bom coach. Ou seja, ele está próximo dos colaboradores dentro da empresa, ele ajuda esse colaborador a se desenvolver. Segundo ponto, ele empodera, ele delega. Eu desenvolvo esse colaborador e passo confiança para ele resolver a responsabilidade dele dentro da empresa. E o terceiro item mostra preocupação com o sucesso e bem-estar. Então não é só reunião de status update, é entender o colaborador, qual que é a dor do colaborador, como é que eu posso ajudar ele a se desenvolver dentro da empresa e fora da empresa também. Então esse é o resultado do projeto Oxigênio do Google. Então, com todas essas informações, fica claro que as empresas sozinhas não criam valor. Quem cria valor dentro das empresas são pessoas. Quem estava na palestra agora do fundador da Malva, ele estava falando, pessoal, são pessoas, eu preciso de pessoas boas aqui dentro. Eu preciso delegar, eu preciso ensinar, eu preciso gerenciar e desenvolver essas pessoas dentro das empresas. Como é que eu faço isso? Acompanhamento contínuo. E a gente vai falar sobre algumas cerimônias e algumas técnicas de feedback e o one-on-one para fazer esse acompanhamento contínuo de uma forma mais adequada. Porque a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, a gente precisa nós precisamos nos adaptar com a forma como a gente lida com as pessoas dentro das empresas. Não adianta usar aquele conjunto de ações que eu citei lá no começo, sendo que a cada 3 meses eu tenho mudança de tecnologia, mudança de comportamento, mudança de pessoas dentro das empresas, porque a realidade que nós vivemos hoje, ela é diferente do que via-se na última década, nos últimos anos. 65% dos colaboradores gostariam de receber mais feedback dentro das empresas. Esse dado por si só já é alarmante. Mas o pior é quando a gente cruza com a informação de baixo. 58% dos gestores acreditam que já dão feedback o suficiente. Olha como está diferente, como essa balança não casa. Então, fica atenção para os gestores aqui que sim, e quanto mais jovem o colaborador mais feedback ele precisa, mais feedback ele quer, mais rápido ele quer entender onde é que ele precisa se desenvolver. As empresas que têm isso, seu processo com feedback contínuo, têm um turnover voluntário 15% menor. Vocês já devem ter ouvido aquela velha máxima. As pessoas entram dentro da empresa por causa da empresa e saem por causa do gestor. Se o gestor não acompanha o colaborador, não dá feedback, não faz o one-on-one, não acompanha o progresso, não ajuda a desenvolver, é claro que o colaborador vai querer sair da empresa. E 95% dos colaboradores dizem não saber os objetivos e metas que a empresa trabalha. Como é que eu consigo avaliar alguém ou cuidar do desempenho e desenvolvimento de alguém se essa pessoa não sabe nem o que ela está fazendo ou por que ela está fazendo? Qual que é o propósito da organização? Quais são os objetivos da organização? O que a gente vai alcançar esse ano na organização? Esse semestre? Esse trimestre? Se isso não está claro para todos os colaboradores da empresa, eu preciso deixar isso cada vez mais claro. Então, durante muito tempo, os feedbacks foram dados apenas uma vez por ano na avaliação anual de desempenho. Por sorte, isso não acontece mais, né? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas provavelmente vocês conhecem alguma empresa aí que acontece isso. O feedback oficial da empresa é uma vez por ano. Né? Então, eu vou dar feedback para a pessoa, lembrando ela de coisas de 8 meses atrás. Que sentido isso faz? O comportamento dela já mudou, ela provavelmente já está querendo sair da empresa, ou já saiu da empresa.
Então, vamos falar um pouco sobre essas técnicas específicas de feedback one-on-one. Bill Gates, todo mundo conhece, né? E um dos quotes dele mais utilizado e mais compartilhado na internet é esse: todos precisamos de feedbacks, é assim que melhoramos. Se eu não entendo, se ninguém me fala onde é que eu preciso me desenvolver, onde é que está o meu gap, eu não tenho como parar para me desenvolver naquilo. É muito mais fácil enxergar no outro o defeito do que se enxergar em nós mesmos. E esse cara aqui, quem que trabalha com SaaS? Quem tem empresa de SaaS? Beleza, grande parte aí. Jason Lenk, vamos dizer assim, que é o papa hoje em dia do SaaS, ele é organizador do SaaStr, maior evento de SaaS do mundo. E ele fala, o teu hack número 1 de gestão dentro da sua empresa são as one-on-ones semanais. Eu vou falar um pouco de semanal e quinzenal, mas ele fala, Bruno, como se eu estivesse conversando com ele, né? Bruno, o teu hack de gestão é fazer one-on-one com o teu time de vendas, com o teu time de sucesso, com o teu time de relacionamento, com o teu time de produto. Então, nós temos 3 tipos de feedbacks e cerimônias para dividir aqui. Primeiro, feedbacks contínuos. Isso tem que fazer parte da cultura, né? Tem algumas empresas que têm um valor que eu gosto muito, que é no bullshit. Tem que falar a verdade, tem que entender esse colaborador, tem que dizer o que está bom, o que está errado. E tem que dizer o que está bom também, a gente vai falar sobre isso. Então, o feedback ele é contínuo, ele tem que ser constante, sempre que precisar. Outra cerimônia, check-in de resultado. Então, acompanhar os resultados do departamento, daquela área, daquela pessoa, daquele squad, daquela diretoria, de forma frequente. E o outro item são os one-on-ones, a cada 15, 30 dias. Falando de feedbacks, a gente tem 2 exemplos de feedbacks. Primeiro, feedback positivo. Eu vou afirmar um bom comportamento daquele colaborador. E o segundo é um feedback de desenvolvimento, onde eu mostro que eu tenho um problema, eu mostro a importância e a gravidade desse problema, e eu vou ajudar ele a ele se desenvolver nesse item. E quando eu falo de feedback positivo, não é eu falar para o Silvio assim, Silvio, eu gostei muito daquela ação que tu fez. Porque apesar de ele entender isso, ele não sabe exatamente onde é que foi bom. O que ele fez que deu certo. Então, um feedback positivo ele tem que ser específico. Eu tenho que falar o quê, quando e por que aquilo que eu estou falando para ele foi bom. Um exemplo. Bruno, parabéns pela ligação para o teu lead. Foi muito boa. Pô, o ego do Bruno ali, ele falou, legal, minha autoestima melhorou. Mas o que eu fiz bem? Eu preciso entender qual é o meu comportamento para que eu possa reproduzir o meu comportamento adequado. Olha como fica diferente. Bruno, o tom da sua voz na ligação com o lead estava ótima. Com bastante energia, sem parecer forçado demais. Excelente. A próxima ligação com o lead, eu vou reproduzir esse mesmo comportamento. Eu já entendi onde é que eu estou acertando. Então, é um item a mais no meu check ali da lista de ligações para o lead, que eu entendo que eu começo a fazer bem e começo a me desenvolver. Talvez daqui 2, 3 semanas, um mês, alguém vai me dar um outro feedback. Bruno, você não está fazendo o seu pitch de entrada muito bem. Tenta se desenvolver melhor naquela etapa X. Não adianta só falar para o Bruno, Bruno, teu pitch de entrada está ruim. Se vira para resolver. Então, vamos lembrar de ser específico, dizer o que e quando. E quando eu identifico esse tipo de padrão, a pessoa passa a entender e começa a reproduzir um comportamento adequado. O outro feedback é um feedback de desenvolvimento. Tem vários frameworks de feedback aqui. Todo mundo já ouviu falar do feedback sanduíche? Sim? Não usem, nunca, por favor. Tá? Não faz sentido nenhum feedback sanduíche, ele só atrapalha o desenvolvimento dos colaboradores. E um dos frameworks que eu gosto muito de usar e tem virado referência é o Radical Candor da Kim Scott. A Kim era uma executiva, trabalhou em algumas empresas conhecidas no Vale do Silício, e ela trabalhou com a CEO do Facebook, que é a Sheryl Sandberg, que foi de onde ela tirou esses insights do feedback. E a Kim, ela desenvolveu um framework com 4 tipos de feedback dentro das empresas. E eu vou exemplificar cada um deles. Esses são os 4 tipos. Primeiro, fica em silêncio porque é amigo. Então, eu tenho uma coisa para falar para o Gabriel, eu vejo, putz, cara, o Gabriel precisa se desenvolver nisso, mas eu sou muito amigo do Gabriel, eu tenho vergonha de falar para o Gabriel. Ah, deixa assim mesmo. Depois, eu vou pular o sinceridade radical e vou lá para o terceiro. Fica em silêncio porque não está nem aí. Pô, o fulano lá está fazendo um negócio muito errado, mas eu não estou nem aí para o fulano, eu não gosto dele mesmo, quero mais que ele se dane, então nem vou dar o feedback para ele. E o quarto é aquele cara que é o grita para todo mundo, né? Ô, fulano, pô, não sabe fazer isso de novo? Mais um bug dentro do software. Né? Todo mundo fica sabendo que o cara tem um problema que precisa ser desenvolvido. E o feedback essencial que ela explica é o sinceridade radical ou sinceridade assertiva, como um livro foi traduzido no Brasil.
onde eu pego esse colaborador que tem alguma coisa que eu preciso desenvolver nele, eu entendo qual é a dor dele, eu mostro a empatia com esse problema, eu explico a gravidade e eu ajudo ele a desenvolver. Vou dar um exemplo do cotidiano. Tem um feijão no seu dente. Eu encontro o Bruno depois do almoço. Eu falo assim, pô, Bruno, eu vejo que o Bruno está com o bago do feijão no dente. Depois do almoço, tudo bem? Eu falo, pô, Bruno, desculpa, sou eu que tenho que te falar isso. Mas você tem um feijão no teu dente. Isso aconteceu comigo semana passada. Cara, vai ali no banheiro antes de entrar na empresa e escova o dente. Fica tranquilo, ninguém fica sabendo. Eu ajudei uma pessoa que tinha um problema real, sem causar grande estresse, mostrei a gravidade, de repente ele tinha uma reunião com um cliente, daqui a pouco ia com um feijão no dente. Depois tem o outro carinha, todo mundo tem uma pessoa dessa dentro da empresa, que é a agressividade ofensiva. Ele vai olhar para o Bruno, está lá na mesa de ping-pong, olha o Bruno com um bago de feijão lá do outro lado e fala, ô Bruno, pô, não escovou o dente hoje? Pô, tá com um pedaço de feijão no meio da boca. Não se faz isso. E depois a gente tem os dois mortais, são os dois silêncios mortais do feedback. Que é a pessoa que é tão amiga do Bruno, que tem vergonha de falar para o Bruno. Ele não quer ser a pessoa a dar a má notícia. Ele é tão amigo que ele, não vou ser eu que vou falar para o Bruno. E o outro é o cara que nem liga. Pô, nem conheço o Bruno mesmo, não vou parar ele do nada, no meio do corredor, e falar que o Bruno está com... Então, o resumo do Radical Candor é isso. Gerar empatia. Eu preciso me colocar no lugar dessa pessoa, para a pessoa se sentir confortável, a partir do momento que eu vou falar que ela tem um problema que precisa ser desenvolvido. Eu preciso falar o que aconteceu de errado, qual é o problema que eu quero ajudar ele a resolver, a se desenvolver, qual que é a gravidade desse fato e como eu vou desenvolver isso nesse item. Um outro exemplo muito legal, que é um exemplo que eu vou trazer direto do livro, a Kim Scott foi fazer uma reunião na diretoria, se não me engano, do Google, em que ela trabalhava com a Sheryl Sandberg, e ela começou a gaguejar no meio da palestra. E aí, no meio da apresentação para a diretoria, assim que acabou a reunião, a Sheryl chamou ela e falou, Kim, tu gaguejou muito na reunião. Aí a Kim falou, pô, beleza, Sheryl, vou melhorar nisso. Ela falou, Kim, tu não está entendendo. Tu parecia uma idiota gaguejando na frente da diretoria do Google. Parecia que tu não entendia nada daquilo que tu está falando. Então, esse ponto de mostrar a gravidade é importante, porque às vezes tu fala alguma coisinha e a pessoa não entendeu que ela precisa muito melhorar naquilo. E aí o que a Sheryl fala para ela é, eu tenho alguns contatos de fonoaudiólogas e eu vou te conectar com essas fonoaudiólogas. Ou seja, gerei um pouco de empatia, disse qual era o problema, mostrei a gravidade, que aquela pessoa sim precisa se desenvolver naquilo e ajudei ela a resolver esse problema. Pessoal, uma coisa muito importante no feedback é o timing. E eu vou falar de dois tipos de timing. Primeiro, no feedback constante, a gente tem um timing específico, que é o seguinte. Quando eu vejo algum colaborador, por exemplo, fazendo alguma coisa errada, eu não posso ir naquela hora que eu estou com os nervos à flor da pele e dar o feedback. E ao mesmo tempo que eu não posso esperar 3, 7, 30 dias para dar o feedback, porque a pessoa não lembra mais o que aconteceu, não lembra mais o comportamento e nem o sentimento dela naquele momento. Então, resumindo, não pode ser tão rápido enquanto você está nervoso ainda, e não tão lento em que ninguém vai lembrar disso depois. Nos outros feedbacks na one-on-one, a gente vai falar daqui a pouco, a gente tem que lembrar de alinhar o máximo possível. Olha só, esse aqui é o meu comportamento desejado do colaborador dentro da empresa. Tem uma outra flecha mostrando que ele está saindo do meu comportamento desejado. É muito mais fácil eu fazer ele voltar e se alinhar com a empresa nesse início, numa segunda etapa, do que lá no final. Além disso, o tempo despendido e os desperdícios dentro da empresa são extremamente grandes. Ou seja, quanto mais tempo eu levo para trazer esse colaborador de volta, mais tempo eu perco, mais dinheiro eu perco e mais eu impacto negativamente a empresa. Beleza? Esses são os primeiros ritos, feedbacks. Agora a gente vai falar sobre check-in de progresso. Quem usa OKR dentro das empresas hoje, da sua empresa? Beleza. Quem gostaria de usar, está pensando em usar e está... Beleza, 17%. Então, o check-in de progresso tem muito a ver com essa questão de gestão de objetivos e metas. Não adianta eu ter um OKR lá, não, Bruno, a gente mudou aqui, a gente mudou de um planejamento anual estratégico e hoje a gente usa OKR. Fala, nossa, que legal, e o teu check-in é semanal ou quinzenal? Não, a gente só vê no final do trimestre os números. Não resolveu. Uma das coisas mais importantes dos OKRs, além de transparência, é a questão das cerimônias, do acompanhamento contínuo e desse check-in de progresso. Então, todos os colaboradores, e eu entendo que vai de cultura, de empresa para empresa, do tamanho da tua empresa, do porte, da quantidade de diretores, quantidade de equipes, quantidade de squads, entender se vai ser semanal ou quinzenal,
Alguns indicadores a gente vai conseguir medir só mensalmente e, de fato, tem alguns indicadores que a gente vai conseguir medir só trimestralmente. Mas é muito comum, e eu sugiro muito que seja pelo menos a cada 7 ou 15 dias. Nessa reunião de check-in, ela pode ser coletiva, e se tiver alguma coisa saindo fora da curva, eu posso puxar algum colaborador, algum líder e fazer uma reunião de check-in individual. O que é importante? Mostrar o progresso atual. Pessoal, nós estamos andando dentro do esperado ou não? Ah, estamos. Alguém tem alguma dúvida ou algum questionamento? Alguém tem algum bloqueio, alguma objeção? O que a gente pode fazer para ajudar? Né? Então, resumindo, basicamente é entender o que aconteceu na última quinzena, entender se alguém tem alguma objeção, alguma dúvida, algum questionamento, e projetar para a próxima quinzena. Isso traz um alinhamento muito grande, e isso inibe que aconteça o erro que acontece na maioria das empresas quando fala de gestão de objetivos e metas, que é a síndrome do, não deu para bater a meta, não deu para atingir o objetivo. A única coisa que acontece quando eu não tenho as cerimônias é que eu posterguei essa dor do final do ano, como grandes empresas utilizam, para 4 vezes no ano, que é todo trimestre, eu falo assim, não atingimos o objetivo. Então, o check-in de progresso é extremamente importante para a gente entender antes onde é que estão os problemas e o que a gente vai poder fazer para voltar para o alinhamento, né, para a nossa baseline do planejamento esperado. Defendi isso, vamos para a próxima meta, vamos para a próxima quinzena, e daqui 15 dias a gente vai falar sobre check-in de resultado novamente. O terceiro tópico é a parte das one-on-ones. As one-on-ones, como o próprio nome diz, são reuniões entre duas pessoas, normalmente entre líder e liderado. Esse cara aqui, o Andy Grove, que é o cara que criou o OKR, foi um grande executivo da Intel nos anos 70, os livros dele de gestão são sensacionais, mesmo sendo escrito algumas décadas atrás. E em um trecho específico que eu gosto da fala dele é o seguinte: 90 minutos com alguém da sua equipe pode melhorar a qualidade do trabalho por 2 semanas. Então, imagina a quantidade de impacto que vocês, gestores, podem causar na equipe de vocês se vocês pararem 45 minutos, 1 hora e meia, para conversar com os seus liderados. E entender quais são as suas aflições, o que está indo bem, o que está indo mal, e ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Então, os one-on-ones servem para construção de relacionamento, eu vou me aproximar. Lembra que a gente falou de coach? Então, eu vou me aproximar do meu colaborador e vou manter essa conexão mais alinhada. E eu vou fazer um feedback mútuo. Não é simplesmente para eu falar, só eu falar. Eu quero escutar. Eu, como gestor, eu preciso entender quais são as dores. O que está incomodando o meu colaborador dentro da empresa. Vamos colocar, se colocar no lugar do outro e entender o que pode estar causando aflições, desenvolvimento, falhas, o que eu posso fazer para me desenvolver. Não é uma reunião de status update. Eu estava conversando, alguém foi ali no nosso stand agora, falar, pô, Bruno, a gente está usando one-on-ones, tudo bem, e vocês fazem status update como? Eu falei, não, é separado. Status update é a reunião de check-in. Ali na reunião de check-in, a gente fala de todos os projetos que estão dando dentro da empresa, como é que estão os objetivos. Tem coisas que são traqueadas no OKR, tem coisas que não são. São indicadores só de saúde do meu negócio, eu não tenho metas específicas para elas. Ou seja, o one-on-one não é status update. Tá? Vamos separar essas reuniões, até para não ficar uma reunião de cobrança. Né? Então, aqui eu tenho algumas perguntas guias. Se vocês procurarem na internet, tem dezenas de perguntas guias para ajudarem vocês em acompanhar essas reuniões one-on-ones com a equipe de vocês. Por exemplo, o que te deixa feliz no trabalho? Né? Então, eu vou sentar com o meu colaborador, vou dar bom dia, vou gerar uma empatia básica. Né? Pô, Bruno, que legal que tu veio, que bom que deu tudo certo, como é que está a tua família, tudo certo, final de semana como foi, tudo bem, o almoço. O que te deixa feliz no trabalho? Eu adoro quando vem todo mundo para cá, ou quando a gente atende um cliente, ou quando a gente fecha um cliente muito bacana. Pô, muito legal. E o que mais te incomoda? Bruno, me incomoda demais o barulho. Pô, o barulho na sala me atrapalha muito. Opa, ponto de atenção. Será que eu tenho mais pessoas com problema de barulho dentro da sala? Será que ou essa pessoa tem talvez um ouvido sensível, eu vou ajudar ele a resolver esse problema, ou talvez realmente a área onde ele está sentando dentro da minha empresa tem muito barulho, ponto de atenção, vou anotar para um plano de ação meu, verificar se realmente tem muito barulho naquele departamento, ou na minha sala, ou na minha empresa. Né? Fulano, a equipe no qual trabalho você está indo, como é que está indo? Está indo bem? Pô, Bruno, não, está muito legal, a galera está muito engajada. Ou às vezes acontece o contrário, né? Pô, entrou um colaborador ali e quebrou a equipe. Vem com uma outra cultura, a nossa cultura aqui é mais startup, o cara veio de uma enterprise, acho que tudo é mais lento, não está ficando muito legal.
ponto de atenção. Vou começar a identificar quem são essas pessoas, por exemplo. Ou não, pô, Bruno, está tudo mandando super bem. Tem algo que você... Isso aqui é uma pergunta extremamente relevante, tá? Tem algo que você gostaria de fazer, mas ainda não teve oportunidade? Esses dias eu estava fazendo um one-on-one com alguém da minha equipe, e a pessoa falou assim, pô, Bruno, eu trabalho na área de vendas, na área comercial, mas eu adoro a parte visual. Criar flyers, toda a parte de design. E ele é bom nisso, adora Photoshop, tem uma porrada de aplicativos ali. E a partir daquele dia em diante, tudo que a gente precisava de arte, a gente deixava ele fazer. E a satisfação dele na empresa, apesar de ter aumentado o trabalho, era maior. Porque ele começou a fazer coisas que ele adora, que ele sente muito e muito prazer em fazer. Quantas pessoas dentro da empresa de vocês estão fazendo simplesmente o que é mandado e não o que elas realmente gostariam de fazer? Tem um livro chamado Reinventando Organizações, do Frederic Laloux. É uma boa dica de leitura também, que fala sobre a integridade das pessoas. A partir do momento que a gente traz as pessoas para dentro das nossas empresas, a gente tem que trazer elas como um todo. A gente tem que entender a parte emocional, a inteligência emocional dessa pessoa, mas tudo aquilo que ela pode trazer de proveitoso para a nossa empresa. Nesse caso, desse nosso colaborador, era a parte de design que ele gosta de estudar, gosta de fazer e tudo mais. E o feedback é mútuo. Então, eu pergunto para o meu liderado, como que eu posso ser o melhor gestor para você? Ah, Bruno, pô, a nossa one-on-one a cada 15 dias eu acho um espaço muito curto, vamos jogar para 30. Bruno, eu não gosto quando tu vai conversar comigo na minha mesa, eu prefiro que a gente vá para uma sala de reunião. Bruno, tem N coisas que os colaboradores gostariam de falar para vocês, e aqui é um dos bons momentos para fazer isso. E a outra é, fulano, você tem algum feedback para me dar? O que eu posso fazer para melhorar? Não só contigo, mas com a equipe como um todo. Né? Uma pergunta importante que as pessoas questionam é, Bruno, eu sou um gestor e as pessoas não me dão feedback. Como é que eu faço para começar a incentivar esse círculo de segurança para que as pessoas me deem feedback? Primeiro, esse processo, comece a criar esse processo. No primeiro one-on-one, talvez o teu colaborador não vai dizer nada, ele vai ficar mais quieto. Vai falar uma coisa ou duas bem simples de lidar. Vai precisar começar a buscar isso lá dentro. Fulano, me conta mais sobre isso. Vai me contando. O que mais? O que mais você tem para me dizer? A outra coisa é, quando tu estiver com a equipe inteira, elogiar um feedback que recebeu. Então, tu está lá na tua equipe e fala, pô, a Ana me deu um feedback hoje de manhã sobre tal e tal coisa que foi sensacional. Ana, muito obrigado pelo feedback que você me deu. Então, tu começa a mostrar para as pessoas que dar feedback para ti não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Algumas dicas importantes. Agendar com antecedência. Tá? Então, é importante que as pessoas entendam quais serão os tópicos debatidos nessa one-on-one. A gente vai falar de cultura, de carreira, de problemas pessoais. Anota, deixa anotado isso em algum lugar. Tá? Nunca cancela, nunca cancela. É muito fácil cancelar uma reunião. Está ali na agenda, eu já fiz há 15 dias atrás, acho que não precisa. Né? Então, eu vou ali e cancelo essa one-on-one. Então, se precisar mudar, às vezes acontece no dia a dia, remarca para a próxima hora livre que você tem. Faça as anotações e incentive que o teu liderado também faça essas anotações. E o último item que é extremamente importante. Finalize a reunião com ações definidas. Então, se eu tenho um gap, eu vou me desenvolver nesse gap. Se eu tenho alguma coisa para falar com a equipe, eu vou falar com a equipe. Então, eu saio com um plano de ação de coisas que meu liderado tem que fazer e coisas que eu tenho que fazer. Uma outra questão é, Bruno, eu não tenho tempo para isso. Eu sou um gestor, eu tenho muita gente na minha equipe e eu não tenho tempo para gerenciar essas coisas que tu está falando. Pessoal, isso é gestão. Gestão não é quem é gestão, por exemplo, da área de tecnologia e ir lá ajudar o cara a programar. Gestão é mostrar onde é que ele precisa se desenvolver, é ajudar o teu colaborador, é mostrar com claridade, é mostrar a direção, é deixar a comunicação mais clara. Mas nós temos um problema. Tudo isso que eu falei para vocês, fazer no papel vai dar muito trabalho. Então, o que a gente imaginou? Que sem tecnologia não ia rolar. Não adianta eu ter uma grande quantidade de dados e fatos anotados em papel que se perdem e eu não ter histórico dessas informações. Então, foi por isso, um dos principais motivos de eu estar aqui falando para vocês, que nós criamos a Feeds. A Feeds é uma plataforma de engajamento de colaboradores que trabalha em todos esses pilares da área de gestão de pessoas. Desde a parte de humor, e aí eu falo de inteligência emocional, o que deixa o Bruno feliz, o que deixa o Bruno triste. Qual é a área mais feliz da minha empresa, qual que é a área menos feliz da minha empresa. A parte de desenvolvimento, eu consigo enviar feedbacks e consigo solicitar feedbacks dentro da plataforma. E como é textual, então as pessoas interagem muito dentro da plataforma.
a partir do momento que eu entendo que eu tenho algum gap de desenvolvimento ali dentro, eu posso criar o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, dentro da própria plataforma também. Eu tenho um item muito importante que é a parte de celebrações e reconhecimento. Então, reconhecer os colaboradores online, simulando uma rede social interna dentro das empresas. Isso engaja, isso aumenta a interação entre os colaboradores. Eu tenho a parte de pesquisas internas, fazer pesquisa de clima, pesquisa de satisfação, enquetes em geral. Eu tenho a parte de gestão de objetivos e metas. Então, quem usa o OKR e depois quiser nos visitar no nosso stand, está bem aqui atrás, o primeiro stand. A gente tem uma ferramenta específica de gestão de OKRs. E a parte de avaliação de desempenho. Começar a entender quais são as competências da minha empresa, quais são as minhas melhores competências, quais são as minhas piores, quais são os colaboradores que eu preciso investir mais tempo em desenvolvimento, quem que eu vou pegar desses colaboradores e desenvolver. Uma coisa que eu gosto muito em relação aos feedbacks, olha que legal, isso aqui seria praticamente impossível fazer no papel. A gente cruza todos os feedbacks trocados dentro da plataforma e os gestores conseguem ter um mapa de calor dos feedbacks. Cada linha dessa representa um colaborador dentro da minha empresa. E aqueles itens lá em cima, senso de dono, foco no cliente, são os valores ou as competências da minha empresa. E toda vez que alguém envia um feedback para outra pessoa, ela pode dar algumas estrelinhas baseado nesses valores. Então, o sistema analisa essas informações em tempo real e, usando essas estratégias de People Analytics, a gente começa a mostrar para os gestores onde é que são os colaboradores que são estrela dele, né, que estão muito bem em cada um desses itens, ou colaboradores que eu preciso desenvolver. Pessoal, era isso. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção de vocês.